Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Nós temos trabalhado uma série de exposições que tentam responder à pergunta: quem é Jesus? E nós respondemos essa pergunta, quem é Jesus, analisando textos, em especial, na maior parte dos casos, textos que estão no Evangelho de Lucas. Salvo algumas exceções, a maior parte dos textos que nós expomos aqui, para responder essa pergunta, quem é Jesus, é exatamente textos que se encontram no Evangelho de Lucas. E a gente já viu que no Evangelho de Lucas, o seu autor deu muita ênfase à questão do batismo e do testemunho. Eu acredito que as duas últimas exposições que refletem o Evangelho de Lucas como uma estrutura em que o primeiro capítulo, o segundo capítulo estão relacionados com o capítulo 24 e o capítulo 3 e 4 relacionados ao capítulo 23, de tal forma que nós temos um movimento em especial no capítulo 3 e 4, com o capítulo 23 inegável, que é o batismo no capítulo 3, acompanhado do testemunho que vem dos céus de Deus a Jesus como Filho de Deus, seguido da tentação no deserto, onde Satanás tenta Jesus Cristo 3 vezes. E essa tentação tripla, ela está baseada exatamente num movimento contrário ao movimento doador da Trindade, que é o doar-se a si mesmo, mas voltar-se para si mesmo. Por isso, todas as 3 tentações no deserto são tentações em que Jesus é tentado por Satanás a fazer algo em benefício próprio. Quando a gente dá um salto para o capítulo 23, que é a ocasião em que Jesus vai ser morto na cruz, nós percebemos que o movimento todo é o inverso. É como se agora, o último momento da cruz, ele estivesse debaixo de uma tentação também tripla. E essa tentação se manifesta tematicamente da mesma forma, da mesma maneira. Primeiro aparecem os líderes religiosos que dizem, ele diz ser o Cristo, então salva-te a ti mesmo. Depois os soldados romanos que dizem quase que a mesma coisa. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, chamando a atenção para a placa que estava em cima de Jesus, que dizia ser ele o rei dos judeus. Em terceiro lugar, a terceira tentação, na hora derradeira da cruz, em que o ladrão da cruz diz, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. E depois dessa tentação, aquilo que a gente chamou de o batismo de Jesus na morte, na sua morte, que é o momento em que ele morre e no momento em que ele ressuscita dentre os mortos. Essa estrutura belíssima que Lucas nos ofereceu da história de Jesus, ela é importante, sobretudo, para a gente não só perder de vista a importância do batismo. O batismo de Jesus como um evento histórico, não como um evento que devemos imitar, mas como um ato histórico, o cumprimento de uma profecia. E, ao mesmo tempo, acompanhado de um testemunho que primeiro vem do próprio Deus, que se repete pela segunda vez na transfiguração, quando o próprio Deus aparece mais uma vez. E como apareceu na ocasião do batismo, em que o céu se abre, e Deus então diz acerca de Jesus o testemunho de ser Jesus o seu Filho, mas agora não mais dirigindo-se a Jesus, mas dirigindo-se aos discípulos, aos apóstolos, e dizendo a eles, olha, este é meu Filho, segui-o, ouvi-o. Então conclui-se o testemunho com a morte de Jesus, quando o céu se fecha, o céu já não mais se abre, o céu se fecha. E não mais Deus testemunha, mas um homem, um centurião, depois de Cristo ter dado a sua vida e ter completado a obra da cruz, o ministério da cruz. Então,
Nós ouvimos ali a declaração daquele centurião que diz: este homem é justo, este homem, ele dizia a verdade, testemunhando, portanto, a favor de Jesus Cristo. Então parece que o tempo todo Lucas está preocupado com a relação entre batismo e testemunho. Ora, não é o batismo uma maneira de testemunhar publicamente a nossa fé? Por que é tão importante testemunhar a nossa fé? Porque não podemos reduzir a vivência cristã a uma questão privada, uma questão de foro íntimo. Porque você não pode entender que hoje nós estamos realizando um ato litúrgico de uma grandeza que não pode ser reduzida a uma experiência interna e privada. Hoje estamos diante do drama da cruz, encenado por todos nós aqui. Quando tomamos o pão, tomamos o vinho em nossas mãos, e erguendo esses elementos aos céus, lembramos o sacrifício de Jesus. Mas não somente isso, vemos o Evangelho. Um culto, ele tem que ter pelo menos 5 atos importantes. Ler a palavra, ouvir a palavra, pregar a palavra, expor a palavra, entender a palavra nesses termos de pregação, orar a palavra. Mas existe um 5º ato litúrgico que nós não podemos perder de vista, que é ver a palavra. E vemos o Evangelho quando estamos participando do corpo e do sangue de Jesus, em memória dele, no momento em que nós dramatizamos a nossa fé na hora da ceia, na hora da celebração da ceia. E é nesse contexto que também somos desafiados a testemunhar a Jesus Cristo, a testemunhar a obra de Jesus, a testemunhar o que ele fez. E a pergunta é: por quê? Parece que somos sempre, parece que há em nós um movimento de quietude, de quietismo com relação ao Evangelho que vemos, ao Evangelho que ouvimos, ao Evangelho que oramos, ao Evangelho que cantamos, ao Evangelho que entendemos. E isso parece muito claro quando a gente analisa o capítulo 24 e lê as palavras de Jesus que a gente leu na semana passada, no domingo passado, no final do texto, não é? Versículo 45 em diante, quando diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao 3º dia ressuscitaria dentre os mortos. E que em seu nome, veja, em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Há um comprometimento claro de Lucas com a perpetuação da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Entregue isso aos apóstolos e subsequentemente à igreja. Versículo 28, vós sois testemunhas dessas coisas. Testemunhar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, testemunhar da palavra de Deus, é o desafio mais importante da igreja. É o desafio que nos coloca de novo no drama do Éden. A mulher não sabia do pacto que Deus havia feito por Adão, a não ser pelo fato de que Adão testemunhou a mulher. Ela não estava presente quando Deus fez o pacto. Ela tem consciência de tudo aquilo que ela sabe por conta do testemunho que o seu marido lhe entregou. E o que a serpente coloca em xeque não é meramente a autoridade de Adão, mas é sobretudo a força, o poder, a autoridade da palavra de Deus testemunhada por Adão, a sua mulher. O maior pecado da igreja está centrado exatamente na sua incapacidade de se submeter à autoridade testemunhal da palavra de Deus.
Não podemos deixar de testemunhar porque temos vergonha. Não podemos deixar de testemunhar porque nós não sabemos ou não entendemos muito bem o Evangelho. É um pecado simplesmente pactual da igreja não proclamar, não testemunhar a obra de Jesus Cristo. Lucas está ciente disso. Ele está ciente de como a gente pode, com o passar do tempo, se envolver numa espécie de conforto, não é, litúrgico, em que a gente simplesmente consome liturgia e não produz liturgia. O testemunho faz parte do culto cristão. O testemunho, ele faz parte da nossa vida como igreja de Cristo Jesus. Por isso que, no contexto da membresia da igreja, a disciplina é tão importante. Porque a disciplina na igreja está chamando a atenção para o compromisso do nosso testemunho público. Não são poucos os que estão aqui, mas muitos, os que podem, não é, no mínimo, se envergonhar da representatividade que, por exemplo, o mundo evangélico tem no mundo e na esfera pública. E boa parte desse testemunho é fruto de uma assimilação desastrosa do Evangelho. Mas não só do Evangelho. É uma espécie também de falta de consciência de que o testemunho é inevitável. Você vai testemunhar, quer você queira, quer você não. O testemunho não é só algo positivo. O negativo também testemunha. As ações não correspondentes ao Evangelho também são testemunho. Testemunho de um falso Evangelho, de um Evangelho mal assimilado, de um comprometimento estabelecido com bases que não são bíblicas. Testemunhamos sempre. Sejamos nós comprometidos com o Evangelho ou descomprometidos com o Evangelho. Em outras palavras, de uma maneira bem simples e escrachada, o nosso descomprometimento com o Evangelho também testemunha o Evangelho descomprometido que nós estamos comprometidos. É interessante como a gente não percebe o quanto a natureza testemunhal do Evangelho de Cristo Jesus faz parte da natureza da igreja. Eu não estou dizendo aqui para que você pegue e comece aqui, saia daqui, não é? Amanhã cedo, vai lá na Santa Efigênia, compra um megafone e vai lá para a Sé com um megafone, né? E dizer, gente, eu vim pregar o Evangelho, abra a Bíblia. Não estou falando nada disso. Nem estou sugerindo a você, pelo amor de Deus, que vá para a porta da Fefeleste entregar folheto. Para dizer, só Jesus salva, embora ali seja necessário. No entanto, é necessário testemunhar. É necessário testemunhar. E parece que foi isso que Jesus legou aos seus discípulos antes de subir aos céus. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles. E ele foi elevado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Assim termina o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas está centrado no ministério de Jesus. Mas o livro de Atos também é o livro de Lucas. É a segunda parte do livro de Lucas, como a gente já disse aqui outras tantas vezes. Lucas escreveu uma obra só, e essa obra é Lucas e Atos. E eu gostaria de mostrar que pela própria estrutura do texto, o tema do Evangelho de Lucas é o ministério terreno de Jesus. Mas o Atos,
é o ministério celestial de Jesus. Lucas vai mostrar para a gente as origens da igreja enquanto Jesus estava na terra. Mas Lucas também quer mostrar as origens da igreja quando Jesus estava no céu. Como o ministério de Jesus, eu não estou falando da igreja, eu estou falando de Jesus. Como o ministério de Jesus aconteceu na igreja terrena, e como o ministério de Jesus acontece nessa igreja terrena com o Cristo, ausente do ponto de vista terreno, mas governando e ministrando sua igreja dos altos céus. Por isso é como se tivéssemos que novamente pensar numa nova estrutura, num novo movimento, que vai se repetir em Atos, quase que da mesma forma, quase que com as mesmas palavras. Se a gente tem uma estrutura inicial desse testemunho do Evangelho, que começa com o ministério de Jesus sendo batizado, e logo em seguida ele sendo tentado, mas logo em seguida realizando o ministério até o final. O livro de Atos parece mostrar o ministério de Jesus vinculado também ao batismo. Para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 é a continuação, é a segunda parte do livro de Lucas. Agora Lucas vai falar do ministério de Jesus. A inauguração do ministério de Jesus glorificado. A inauguração do ministério de Jesus, mas o Jesus celestial, não mais o Jesus terreno, mas o Jesus celestial. E é Jesus quem dá o tom desse ministério. A partir do versículo 1, diz o seguinte: fiz o primeiro relato ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, o que ele está dizendo? Olha, o grande interlocutor é o Teófilo, a quem ele endereça tanto o Evangelho como a primeira parte, que é o Evangelho, como a segunda parte da obra, que é o livro de Atos. E diz, olha, fiz o primeiro relato ao Teófilo, ou seja, a primeira parte, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Veja, até o dia em que ele foi levado aos céus. Então, enquanto ele está na terra, Lucas está interessado em mostrar o que Jesus fez enquanto ele estava aqui. Ou seja, até o momento em que Jesus já havia dado as orientações aos seus apóstolos, aos apóstolos que ele escolhera, aquelas orientações dadas pelo Espírito Santo. E depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Todo o começo do ministério de Jesus está relacionado a um batismo. O batismo como um evento histórico, que ninguém replica, como a gente viu quando tratamos do batismo de Jesus. Agora em Atos, Jesus está assunto aos céus, e ele já havia dado ordens e orientações aos seus discípulos pelo Espírito Santo, e que eles deveriam aguardar em Jerusalém, até que dia? O dia em que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Jesus sempre ministrou com o poder do Espírito, meus irmãos. Desde o batismo, o Espírito Santo está ali presente. A Bíblia diz que quando ele estava ali, sendo batizado, junto com João, não é? A palavra de Deus diz que logo após ele ser batizado, e enquanto estava orando, o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre ele, e a voz de Deus
rompeu os céus dizendo: esse é meu filho amado que me dá prazer. O Espírito Santo sempre fez parte, sempre atuou no ministério de Jesus. Não existe algo do tipo uma concorrência, do tipo, Jesus esperando, olha, Espírito Santo, agora é a minha vez. Aguarda a tua vez, aguarda a tua época, o teu tempo vai chegar. Mas agora deixa eu brilhar, que agora quem vai brilhar sou eu. Não. Jesus sempre agiu sob os auspícios e o poder do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez, o fez sob o poder do Espírito Santo. É por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma blasfêmia diretamente contra o Espírito Santo, como muitos pensam. Muitos acham que a ideia é mais ou menos assim: olha, o pai vai relevar se você pensar uma besteira dele. O filho vai também, ele vai ficar um pouquinho bravo, mas fica tranquilo, você pode pensar o que você quiser dele. E ó, tranquilo. Mas o Espírito Santo não brinca com ele não, que ele é sério. Com ele não tem brincadeira. Já viu esse tipo de abordagem? Que faz com que o Espírito Santo seja aquilo que é temível. Aquilo que, olha, vamos brincar com o pai, vamos avacalhar com o pai, com o filho, que ó, não tem problema nenhum. Mas o Espírito não avacalha. Se avacalhar com o Espírito, já era. Essa noção é uma noção equivocada, porque entende que a obra de Jesus não é obra do Espírito. Se você recorda a passagem que Jesus critica aqueles que estavam chamando-os de blasfemos, exatamente a passagem que eles chegam e olham para Jesus expulsando os demônios pelo poder do Espírito Santo. E eles dizem o quê? Ele está expulsando esses demônios por meio de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então, qual era o pecado de blasfêmia que estava ali explícito, concreto acontecendo? O pecado daqueles que estavam olhando para o que Jesus estava fazendo por intermédio do Espírito Santo, e eles estavam dizendo: olha, você está expulsando os demônios pelo dedo de Beelzebu. Então Jesus olha e diz para eles exatamente aquela sentença que a gente conhece e que nos apavora: todo pecado contra o Filho será perdoado, mas contra o Espírito não será perdoado. É muito interessante a maneira como a gente pode encarar esse texto equivocadamente. Eu já vi gente desesperada, não é? Desesperada, dizendo assim: Jonas, um dia eu olhei uns caras, uns caboclos que estavam fazendo umas coisas meio doidas na igreja, não parecia nem igreja, parecia um centro de Umbanda. Era um negócio muito louco, e eu vi aquele negócio, todo mundo dizendo que era o Espírito Santo, e eu disse que era do demônio aquilo. E desde então eu achei que eu estava blasfemando contra o Espírito Santo. Não, meu filho, devagar. A gente não está falando de qualquer obra. A gente está falando de uma obra específica. A obra que só Jesus realiza pelo Espírito. Nenhum homem aqui vai realizar aquilo que só Jesus realiza pelo poder do Espírito. Deus pode agir com o seu Espírito sobre as nossas vidas, mas jamais será da mesma maneira que o Espírito age no ministério de Jesus. Por isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é contra aquelas coisas que a gente julga ser do Espírito Santo, e às vezes a gente acha que não é, e fica com dúvida, e aí fala: não, isso aqui não é do Espírito, e aí fica com medo de blasfemar, quando na verdade a questão não é com relação ao que você faz ou o que você deixa de fazer, mas é especificamente a obra de Jesus, que é uma obra do Espírito, e se você negar toda a obra que Jesus realizou por meio do Espírito, você está afrontando o Espírito de Deus. A blasfêmia contra o Espírito, portanto, é a negação da obra de Jesus, meu irmão. Porque o Espírito Santo trabalha para tornar Jesus evidente. Jesus deu várias orientações aos seus discípulos. Quais foram essas orientações? João 14, ele faz a promessa: eu vos darei outro Consolador. Não é? O Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece, mas que aqueles a quem o Pai deu, esses o conhecem. Em João 16, especificamente os versículos 13 e 14, Jesus diz expressamente que esse Espírito virá
e ele não falará de si mesmo. Não falará de si mesmo. Eu vou repetir. Não falará de si mesmo. Ele vai falar de tudo aquilo que ele ouviu do Pai, mas não falará de si mesmo. E Jesus conclui dizendo: Ele me glorificará. A obra do Espírito é glorificar Jesus o tempo todo. É fazer com que a obra de Jesus seja vista. É fazer com que a obra que ele realizou se perpetue na vida como um testemunho que não pode ser removido enquanto houver testemunho acerca de Jesus. Creia, o Espírito Santo estará ali agindo. O maior interessado no testemunho da obra de Cristo Jesus é o Espírito Santo. Se nós fôssemos realmente conscientes do papel do Espírito Santo, jamais o procuraríamos. Mas ouviríamos a sua voz dizer: procure-o, procure Jesus, olha para Jesus. Nós temos um movimento que parece que centralizou na obra do Espírito, um movimento em que a obra do Espírito é uma questão particular, é algo que não tem nada a ver com Jesus, é algo que tem a ver com o Espírito. Por isso alguém vem sempre perguntar para você: escuta, você é renovado? Como assim renovado? Não, você tem o Espírito. Como assim você tem o Espírito? Não, mas é essa coisa aí, né? Tem que ter algum... Não é? Mas como assim? Explica mais isso aí. Não! J.I. Packer, num livro que você não poderia passar dessa vida para outra sem ler, disse algo maravilhoso. Ele diz assim: todas as vezes que você vai buscar o Espírito, ele está dizendo: não, você não entendeu a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler lá João 16, é para você buscar Ele, eu estou aqui para glorificar Ele, eu quero que você veja Ele, não busque a mim, busque a Ele. Por que você está vindo atrás de mim? Você tem que ir atrás dEle. É Jesus que você tem que ver. E se alguém vê Jesus, esse alguém está sob o poder do Espírito. Se você consegue ouvir o Evangelho hoje, se o Evangelho toca o teu coração, se o Evangelho regenera a tua vida de uma vez por todas, o Espírito Santo está por detrás disso. E Ele está dizendo: eu não vim falar de mim mesmo, olha para Ele. Olha para Jesus. Você sabe que esse é o modelo do testemunho? Um bom testemunho é como o do Espírito Santo. Eu não. Olha para Ele. Aquele que testemunha não fala de si. Fala daquilo que é mais importante do que si mesmo. J.I. Packer, nesse livro, na dinâmica do Espírito, no tópico que ele vai se referir à crítica daqueles que, no afã de tentar recuperar a teologia do Espírito para o contexto contemporâneo, acabam centralizando na figura do Espírito em detrimento do Pai e do Filho. Né? Ele tenta chamar a atenção o seguinte: presta atenção. O ministério do Espírito Santo, aquilo que Jesus orientou os seus apóstolos antes, é aquilo que ele vai chamar de ministério do holofote. O que é um holofote? É algo que ilumina no palco aquilo que de fato deve aparecer. Algo importante. Quando ele diz que o ministério do Espírito é o ministério do holofote, ele está dizendo o seguinte: o Espírito Santo é como um holofote que está iluminando a Jesus. E você vai saber que o Espírito Santo está numa igreja quando as pessoas veem Jesus. Não quando as pessoas veem o Espírito. Não é o Espírito que tem que ser visto. É Jesus que tem que ser visto. É o Evangelho que tem que ser visto.
como a gente poderia ser uma igreja do Espírito sem evangelho, meus irmãos? Que avivamento louco, descabido, que renovação descabida é essa? Que é movimento espiritual sem evangelho. Movimento espiritual sem evangelho não é do Espírito. O Espírito está centrado em revelar Jesus o tempo todo. A obra do Espírito é revelar Jesus. E se Ele liberar um dom para a sua igreja, não é para que a sua igreja fique com cosquinha, fique com um emocional. Tudo que o Espírito Santo está fazendo na igreja, tudo! Não estou sendo nem um pouquinho econômico no que eu estou dizendo. Tudo o que o Espírito Santo está fazendo na igreja é para glorificar Jesus. Se não glorifica Jesus, meu irmão, não é do Espírito. Simples assim. O Espírito está interessado porque Ele tem uma missão clara, específica, testemunhar Jesus. E a igreja tem um papel importante de imitação do Espírito, como testemunha. Ela deve imitar o Espírito Santo. Ela deve aprender a desenvolver a arte do desaparecimento, que é a arte do holofote. Holofotes não aparecem, eles ficam escondidos. Porque quem tem que aparecer é aquilo que o holofote está brilhando. Para o que o holofote está brilhando? O holofote não traz luz a si mesmo. O testemunho, portanto, da igreja é aquele em que as pessoas são capazes de repente, no meio da igreja, esquecerem que estão dentro da igreja e olharem só para Jesus, porque a igreja está revelando Jesus. Minha pergunta hoje para você é: revelamos Jesus aqui? Testemunhamos Jesus aqui? Testemunhar Jesus significa viver a vida centrada em Jesus. O Espírito Santo não se tornou menos Deus, não perdeu sua natureza, não se tornou um ser inferior a Jesus, porque Ele glorifica Jesus e porque sua missão é glorificar Jesus, fazer com que Jesus seja visto. A igreja não vai ser pequena, não vai ser menor, se ela for centrada em Jesus e no Evangelho. Mas para ser centrado no Evangelho, ser centrado em Jesus, precisa ser tomado, possuído pelo Espírito de Deus. Precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo, e uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que enxerga Jesus, que enxerga o Evangelho, que é comprometida com a centralidade do Evangelho. Nós queremos uma experiência privada. Queremos uma experiência de foro íntimo. Mas Jesus transformou a igreja num testemunho público. A experiência da igreja não é uma experiência centrada em si mesma. A experiência da igreja é o testemunho não do egoísmo, do egocentrismo, da autorreferência. O testemunho da igreja deve ser o testemunho do Espírito, o interesse profundo em glorificar Jesus. Daí ser tão importante, não só nos preocuparmos com o nosso comportamento dentro da esfera religiosa que vivemos, mas fora também dessa esfera religiosa. A maneira como nós conduzimos nossa casa, a maneira como nós conduzimos nossa vida fora, no contexto público, ela glorifica Jesus, ela testemunha Jesus. Como temos testemunhado Jesus em nossos dias? Será que as pessoas, quando estão perto de nós, são capazes de enxergar algo maior do que nós mesmos, mas que está ligado a nós mesmos? Ou será que as pessoas, quando olham para nós, enxergam meramente homens e não holofotes de Deus? Versículo 3, depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai preservou por sua autoridade. Versículo 8: Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. É clara a ação do Espírito. A ação do Espírito é descer sobre sua igreja, como um dia desceu sobre Jesus, interessada exatamente com a proclamação, com o testemunho do Evangelho. Recebemos poder para ser testemunha. Tanto em Jerusalém, como Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, a gente pode glorificar hoje a Deus, porque esses homens foram holofotes. Você já parou para imaginar que você e eu somos aquele povo que não era povo? É maravilhosa a redenção de Jesus, meu irmão. Ele morreu na cruz para que ele formasse uma família que não fosse mais definida pelo sangue, pela etnia, mas fosse definida pelo sacrifício vicário de Jesus. Uma família que a sua entrada é marcada pelo arrependimento, pela fé e pelo batismo. Uma comunidade que é formada exatamente pela profissão de fé, que vem acompanhada de arrependimento, que vem acompanhada exatamente de consciência do que Jesus realmente fez. Uma família que foi criada a partir de Jesus e que integrou pessoas absolutamente distintas, pessoas as mais diversas possíveis, com as características mais incríveis. Deus reuniu esse povo plural que a gente não consegue definir pela cor da pele, que a gente não consegue definir pelas capacidades intelectuais, que a gente não consegue definir pela idade, que a gente não consegue definir pelo DNA, mas que são marcados pelo arrependimento e pela fé em Cristo Jesus. Você é família de Cristo Jesus se você está hoje arrependido dos seus pecados e crê em Jesus e professa a sua fé sobre Ele. Isso é maravilhoso. Mas isso não te torna uma pessoa espiritualista. Te torna uma testemunha. Uma testemunha do perdão de Deus. É como se você estivesse no mundo, para que o mundo soubesse que existe um Deus misericordioso. Para que o mundo soubesse que existe um Deus compassivo, um Deus de graça e de misericórdia. Versículo 9, depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Mais uma vez, Lucas está colocando a nuvem aí, né? A nuvem que se desfaz, a nuvem que fecha, a nuvem que abre. Mais uma vez a nuvem está aqui, encobrindo os seus olhos. Jesus some de suas vistas. Eles estão com os olhos fixos no céu. Enquanto isso, aparecem do lado deles 2 homens, 2 anjos vestidos de branco. Que coisa curiosa, né? De tempos em tempos, desde o início, lembra lá no capítulo 1 e 2, os anjos aparecem sempre com uma mensagem, sempre entregando uma mensagem, sempre entregando uma palavra de Deus, sempre testemunhando uma palavra de Deus. E agora, esses 2 homens aparecem diante deles e lhes dizem: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Desde então, eles estão seguindo a Jesus sem vê-lo. Como você e eu, que seguimos a Jesus
sabendo que estamos debaixo do ministério de Jesus, do ministério do Jesus celeste, do ministério do Jesus que subiu aos céus, recuperar a noção de que o ministério de Jesus está acontecendo, e ele é celestial, não é outra coisa senão recuperar o ministério da soberania de Jesus sobre toda a criação, sobre tudo o que existe, inclusive sobre sua igreja. É como Colossenses vai nos revelar de uma maneira deliciosa lá no cântico de Colossenses, quando diz que ele é o cabeça de toda a criação e o cabeça da igreja. Ele é aquele sem o qual nada do que foi feito se fez, mas ele é aquele que coloca sob seu governo a igreja. Ele é o Senhor do mundo, do universo, mas ele é o Senhor da igreja. E ele está governando essa igreja. A rigor, eu não sou pastor de vocês. O Supremo Pastor é quem nos governa. Todos somos ovelhas. E reconhecemos que Ele está no meio da sua igreja. Um dia João teve uma visão. E essa visão foi muito interessante. A visão do glorificado. Do Cristo celestial. Do Cristo que governa a sua igreja dos céus. E ele se apresentou andando no meio de 7 candelabros e com 7 estrelas em sua mão direita. E João nos desvenda o significado disso. Quando ele nos diz que as sete estrelas são os anjos da igreja, das 7 igrejas da Ásia, igrejas reais, igrejas concretas, igrejas que existiram. E os 7 candelabros que representam exatamente a igreja, cada uma daquelas igrejas. A primeira carta, que é a carta aos Efésios, Jesus é apresentado como aquele que tem as 7 estrelas em sua mão, a mão do governo, mas ao mesmo tempo, ele está andando no meio dos 7 candelabros. O que isso significa? Que ele está presente na sua igreja. Ou seja, é ridículo você chegar e dizer assim para Deus um dia em oração: Senhor, tem um irmão lá que está aprontando na igreja. O senhor precisa fazer alguma coisa com ele. Jesus já sabe, irmão. Sabe, tudo o que acontece na igreja, ele está aqui. Ele está presente. Ele anda no meio da sua igreja. Por isso ele pode dizer à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras. Conheço você. Jesus Cristo conhece a sua igreja. Gente, das 7 igrejas, só duas recebem elogio. Só 2, Jesus diz assim: olha, estou muito feliz com você, porque você é firme, fiel, não é? E na hora de dar uma observação, ele diz assim: olha, não temas, não é? Por exemplo, a igreja de Esmirna, que está enfrentando uma tribulação terrível, ele vai dizer: olha, eu sei que você é fiel, não temas, vai piorar. Ou a igreja de Filadélfia, que ele vai dizer: olha, você é muito pobre, eu sei disso, mas você é fiel. Só 2. Uma, que é a última, que é a igreja de Laodiceia, é a única igreja que ele não tem elogio nenhum. Ele já começa dizendo: olha, você me causa nojo, me causa ânsia, eu não consigo manter você dentro de mim. Tirando essas 3, meus irmãos, a maioria é medíocre. O que é medíocre? É igual quando você vai entregar o seu trabalho de TCC ou de conclusão de curso para o seu orientador. Já teve essa experiência? É mais ou menos assim. Ele lê o seu trabalho, marca um dia para conversar com você e diz assim: olha, seu trabalho está muito bom nisso. Segundo, também gostei do que você fez aqui, foi muito bom. Terceiro ponto, bem interessante, gostei. Mas, tenho porém contra ti,
ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. Não é isso. Primeiro você apresenta algumas coisas que são importantes, alguns, né, isso aqui é relevante no seu trabalho, e depois... Isso foi a maior parte das igrejas. Você acha que essa não é a nossa igreja? Uma igreja que hoje ele está olhando e julgando. Ele está aqui. Ele é o Senhor dessa igreja. E hoje, nós vamos encenar o drama mais importante da igreja, que é a ceia do Senhor. Que junto com o batismo se tornam os dois testemunhos públicos mais importantes da igreja hoje. Celebrar a ceia do Senhor é testemunhar um Deus de misericórdia, mas é também se comprometer com o anúncio desse Rei de misericórdia. Minha pergunta a você nessa noite é uma só. Tua vida é um testemunho? Tua vida é como a missão do Espírito, fazer com que Cristo seja glorificado? Cristo é glorificado por suas ações, pela maneira inteligente como você concebe a vida, ou você consegue ser tão medíocre a ponto de não conseguir dar o melhor de si para que o nome dele seja glorificado? O povo de Deus, o povo de Cristo Jesus, é o povo que tem mais razões para ser um povo de excelência. Porque tudo que o povo de Deus faz não pode ser para si mesmo, mas é para a glória de Jesus. Será que a gente tem testemunhado? Será que somos testemunhas de Jesus?